Mais uma terapia com a Vera e vamos diretamente ao assunto. Então, no episódio passado, eu falei sobre a crença da capacidade. No que é que ela consiste, como é que ela se reflete na tua vida, e este episódio vai ser exclusivamente para nós colocarmos em prática, tanto tu como eu, ok? Eu vou-te pedir para tu escreveres aí num papel, vai lá buscar um papel. Um papel e uma caneta ou um lápis, alguma coisa. Já está? Ok. Então, vais escrever a tua crença principal de capacidade, ou neste caso de incapacidade. Então, vais colocar, eu coloquei aqui exemplos, não é? Por exemplo, eu não sou capaz, eu falho sempre e eu nunca levo nada até ao fim. Apontaste a tua crença. Ok. Agora, como é que tu vais fazer? Tu vais transformar a mesma crença, tu vais transformar. Exemplo. Eu já fui capaz várias vezes, eu aprendo cada vez mais, eu consigo concluir o que eu começo. E agora, qual é que é o passo importante aqui a reter? É que tu vais colocar uma prova real que já aconteceu na tua vida. Porque se o nosso cérebro procura evidências daquilo que nós pensamos e acreditamos, o mesmo acontece também com coisas que já aconteceram, para trazer essa validação de que é possível e que tu és capaz. Então tu vais pegar numa prova que aconteceu no teu passado e vais escrever. Eu pus aqui também alguns exemplos. Já mudei de trabalho, já superei momentos difíceis, já resolvi coisas sozinha ou sozinho. Então tu vais fazer este exercício escrito, vai-te ajudar imenso a olhar para as coisas de maneira diferente. Eu vou trazer um exemplo. Não sei se viste o primeiro episódio desta sequência que eu estou a trazer agora, mas eu decidi trazer uma crença que eu tenho de capacidade, neste caso também, que é a capacidade de conduzir. E eu tinha dito nesse vídeo que eu ia também fazer esse exercício ao mesmo tempo que vocês. É daquelas crenças que eu sabia que eu tinha que trabalhar e de forma natural aconteceu eu partilhar isto no vídeo. A nossa capacidade, já percebemos que a nossa base está na nossa identidade. Então o que é que eu tive que fazer? A minha identidade era: eu não consigo conduzir. Eu não sou a pessoa que conduz. Eu sou sempre a pessoa que vai no lugar de passageiro. E eu não tenho capacidade de conduzir um carro sozinha. Então, estas eram as crenças, mãe, que eu tinha na minha cabeça em relação a esse assunto. Como é que eu mudei? Ou neste caso, como é que ainda estou a mudar? Porque eu depois vou trazer um vídeo só para falar sobre esse relato, essa experiência. Por isso, acompanha, que é para tu depois assistires e perceberes todo o progresso. E então, primeiro de tudo, eu tive que trazer a evidência de que eu não sou a pessoa que conduz. É aqui que nós temos que fazer um questionamento socrático. O questionamento socrático vem de Sócrates, que ele fazia questões a si próprio para analisar o que é que era ou não era verdade sobre aquilo que ele estava a afirmar. A mesma coisa eu recorri a essa técnica e trouxe para mim. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que conduz, mas essa ideia, esse pensamento surgiu de onde? Quem é que me disse isso?
Fui eu que criei na minha cabeça? Foi alguém que me disse isso? Então, perceber de onde é que vem essa ideia que foi plantada na tua cabeça, ok? Em seguida, eu fui procurar evidências sobre esse facto, que é: eu estou a dizer que eu não sou capaz de conduzir, mas a evidência que contradiz esse pensamento é que eu consegui tirar a carta. Tive uma pessoa que analisou, que fez-me o exame, que me fez o exame, avaliou-me no exame, e ela decidiu habilitar-me para isso. Portanto, uma pessoa que não me conhece lá nenhum avaliou o meu tipo de condução e disse que eu estava apta para conduzir. Ou seja, essa minha crença de que eu não sou capaz de conduzir um carro, ela foi contrariada precisamente por esse outro pensamento que veio através de uma evidência. De facto aconteceu. Alguém me avaliou e disse que eu estava capacitada. Então, esse ponto, sinceramente, foi um dos cruciais no meu exemplo, porque o facto de eu ter pensado assim, de eu criar este novo pensamento, fez-me perceber que realmente aquilo que eu estava a acreditar não tinha fundamento. Não tinha nenhum fundamento, fui eu que fui criando essas ideias na minha cabeça. Outra coisa que eu pensava: conduzir é muito difícil. Conduzir é muito difícil, conduzir é, é terrível. Conduzir não é seguro, conduzir, pronto, era tudo negativo no sentido de conduzir. Da mesma forma que tu pensas que tu não és capaz, esse pensamento pode virar-se e tornar-se positivo. Eu pensava: é muito difícil conduzir. Eu agora penso: é muito fácil conduzir. É muito fácil conduzir. Atenção, eu ainda não superei totalmente esse receio, mas hoje eu consigo olhar e pensar nas coisas de maneira diferente. E o facto de eu pensar que é fácil conduzir, porque realmente tu vais à rua, vês tantas pessoas de carro, vês as pessoas a fazerem a sua viagem tranquilamente, e eu comecei a olhar para isso e pensei: realmente é fácil conduzir. Essa dificuldade toda só está mesmo na minha cabeça. E isso foi um exercício que eu fiz, ou seja, eu apliquei estes passos em mim, na minha ação e no meu compromisso que eu partilhei aqui, que comecei aqui. E se der certo? E se der certo? E se der certo aquilo que tu queres muito começar e não começas? E se der certo? E se der certo? Olha, por exemplo, eu já descobri. Nós temos sempre uma tendência tão negativa de sempre pensar que tudo aquilo que vamos iniciar ou queremos fazer ou que queremos dar o primeiro passo, temos sempre tendência a pensar que vai ser negativo. E se mudarmos esse pensamento? E se juntos mudarmos esse pensamento? E se começarmos a acreditar que isso der certo? Se der certo? Porque imagina, não podes estar à espera que a motivação chegue para tu fazeres, tu tens que fazer, porque é o fazer que vai construir a motivação e essa motivação vai continuar pela ação em si, não é, não é tipo uma iluminação que desce do céu até a ti para tu fazeres alguma coisa. Isso não existe. Então as perguntas que tu vais ter que fazer para ti neste teu exercício vai ser assim: e se eu realmente acreditasse na minha capacidade
o que é que eu faria ainda esta semana? O que é que tu farias ainda esta semana se tu acreditasses na tua capacidade? Então, qual é que seria o meu próximo passo? Ainda esta semana, se tu acreditasses na tua capacidade, qual é que seria o teu próximo passo? O que é que eu deixaria de evitar? O que é que tu deixarias de evitar? Pensando nestas perguntas, nas primeiras duas, o que é que tu deixarias de evitar? Como a pessoa que eu quero ser age? Ou seja, se tu estás neste vídeo, é porque tu queres mudar. É porque tu já percebeste que existe um bloqueio invisível dentro de ti e que tu queres mudar isso. E nós temos sempre uma pessoa que nós admiramos, seja pelos feitos que ela tem, seja pela pessoa que ela é, seja pelas características, nós temos sempre alguém que admiramos. E agora pega nessa pessoa que tu admiras e pensa, como é que a pessoa que eu quero ser age? Pega nessa pessoa, pensa, como é que esta pessoa agiria nesta situação que eu estou a viver? Como é que ela agiria? O que é que ela decidia? Qual seria o pensamento que ela ia ter? Qual seria a ação que ela ia fazer? Traz isso para ti, questiona-te. E depois, qual é a atitude que eu preciso de ter? Porque tudo se resume à atitude. Ou tens atitude de fazer, ou tens atitude de não fazer. Ou és dominado pelo medo, ou és dominado pela coragem e vais atrás e vais fazer. Então, qual é a atitude que tu precisas de ter? E agora eu vou trazer aqui uma coisa para nós. Vamos fazer um exercício. Vamos? Vamos porque eu vou contigo. Então, vamos experimentar fazer o nosso compromisso inquebrável de 24 horas. Ou seja, tu vais começar a fazer alguma destas atividades hoje. E vais fazer essa atividade durante 24 horas a partir do momento em que estás a ver este vídeo. E então, o que é que tu vais fazer? Vais escolher uma microação simples. Ok? Coisa simples. Mas que tu tens adiado. Tem que ser algo que tu tens andado a adiar. Que é simples e geralmente é sempre assim. Tudo o que é muito simples nós vamos adiante, para a frente, empurrando com a barriga, não é? Então é isso. Tu vais pegar nessa microação simples, algo que tu andas a adiar, e tu vais fazer durante estas 24 horas. Isto é um compromisso inquebrável. Dá-me mindinho. Dá-me mindinho. Promessa é promessa. O treino que tu andas a adiar até dia 1 de janeiro, porque tu achas que 2026, em janeiro, no início do ano, vai ser aquele dia que vai cair uma luz sobre ti e vai-te fazer despertar a mudança? É isso que tu vais fazer. Enviar uma mensagem pendente ou responder a uma mensagem pendente que tu tens. Sabes que tens de fazer, mas ainda não fizeste, vais fazer. Ou vais enviar aquele e-mail ao teu chefe, vais responder um e-mail a alguma coisa do teu trabalho ou do teu projeto que tu iniciaste, vais fazer o e-mail a dar as boas-vindas aos clientes. Não sei. Vê na tua realidade o que é que se pode adaptar, ok? Olha, no meu caso, eu vou fazer este aqui com vocês agora e vamos fazer isto em 60 segundos, ok? Mas eu vou concluir aqui as opções. Então,
arrumar algum cômodo, arrumar alguma área da tua casa, para que tu vais pondo para lá porque já não te identificas e deixas ali guardado durante meses e dizes, epá, eu tenho que fazer aquilo, mas depois também nunca fazes. Pronto, vai ser isso, separar as roupas, ou vais arrumar alguma área da tua casa que quando tu te sentas ou quando passas por lá, olhas e dizes, epá, tenho que arrumar isto. Mas nunca arrumas, porque pensas sempre, depois eu faço. Também pode ser, queres começar a ler um livro, mas ainda não começaste. Então vais aproveitar para ler uma página de um livro, ok? E o exemplo que eu vou fazer para mim é escrever 10 palavras no teu projeto, no teu diário ou na tua ideia guardada. Neste caso, eu estou a escrever o meu livro e tu, de certa forma, também vais fazer parte desse livro que eu estou a escrever. E, portanto, vamos fazer aqui em 60 segundos, vamos começar esta ação. Pode ser, por exemplo, eu vou pegar no telemóvel e vou escrever estas 10 palavras para o meu projeto. Vamos imaginar que tu vais começar hoje o teu treino. Vais fazer um treino, pode ser em casa, pode ser ao ar livre, vai fazer uma caminhada, ou podes ir ao ginásio, estás inscrita no ginásio, mas não puseste lá os pés, inscreve-te numa aula. Uma aula de grupo. É muito bom. Às vezes a pessoa tipo, não sabe bem o que é que vai fazer no ginásio e está ali um pouco perdida. Vai a uma aula de grupo. Faz um pilates, faz uma yoga, vê uma aula qualquer hoje e vai. Vai só, vai só. E portanto, para fazeres isto em 60 segundos, vais fazer o quê? Vais-te levantar neste vídeo, agora, exatamente neste momento. Isto vai acontecer agora. Isto não é para fazer depois, é agora. Vais ao teu quarto e vais trocar a tua roupa. Estás com a roupa normal, vais colocar a tua roupa de treino. Por exemplo, queres ler o livro, não é? Queres ler o livro, vais buscar o livro para o pé de ti. Vai lá buscar aquele livro que tu tens aí em tua casa, no teu quarto, na tua sala, e tu queres começar a ler, mas ainda não começaste. Vai buscar o livro. Arrumar algum cômodo. Escreve num papel aí, esse papel que tu tens desde o início do vídeo, escreve no papel assim: hoje eu vou arrumar a arrecadação, a gaveta do meu quarto. Escreve o que é que tu vais fazer, ok? E agora vamos fazer isto em 60 segundos. Estou a falar a sério. É para fazer agora mesmo. Para tudo o que estás a fazer e anda. Vai. Então, completaste os 60 segundos? Já começaste. Portanto, a partir de agora tens 24 horas para realizar isto até ao fim. O objetivo é que isto se estenda por 30 dias, pelo menos. Mas trazer este exercício, este compromisso para te trazer a validação de que aquilo que tu prometes, tu cumpres. Sabes? Honrar o meu compromisso. Honrar. Eu sou capaz. Eu realizo aquilo que eu decido realizar. Então este compromisso é exatamente para te dar a motivação e a inspiração de fazeres aquilo que tu precisas fazer, de parares de adiar a tua vida, o teu sucesso, a tua nova realidade, a tua nova identidade daquilo que tu já és, mas tens de colocar em prática para começar a fazer coisas diferentes. Para resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes, não é? Se eu penso, e se der certo, eu vou agir exatamente como eu agiria, como a pessoa agiria, se ela tivesse a vida ideal que eu já criei na minha cabeça que eu vou ter, certo? Então, isto é uma preparação que tu estás a fazer para quando chegares lá, tu vais,
Tu vais chegar, tu vais colher aquele fruto, porque o plantar o fruto é exatamente a preparação que tu estás a fazer. Escrevi aqui uma coisa, vou ler. Já escrevi este texto há não sei quanto tempo, mas já escolhi há um tempo. Espera aí. Então, eu quero que tu ouças isto, porque eu estava a pensar sobre a sorte. Foi um dia que eu estava a pensar sobre a sorte, mas afinal, planta a tua sorte. Ser bondoso em todas as situações. Ser empático com o outro, mesmo que num momento não tivesses motivos para ser. Ser generoso contigo e com os outros. Ser paciente nas tuas escolhas. Quando deres algo, apenas dá, sem esperar nada em troca. Por onde andares, leva sempre a tua autenticidade contigo. Quando trabalhares para alguém e não quiseres mais, despede de forma leve e deixa sempre as portas abertas e os caminhos livres. A vida dá muitas voltas. Ser uma pessoa agradável nos ambientes em que estiveres. Ser agradável não é querer agradar todo mundo. São coisas diferentes. Olha para todas as ocasiões e pessoas como oportunidades de crescimento. Sente com o coração, pensa com a cabeça. Não deixes que a emoção vire inimiga da razão. Desenvolve-te no caminho. Prepara-te para as oportunidades. Coloca as metas nos bolsos. Sê um apaixonado pelas segundas-feiras e um amante das sextas. Todos os dias são dias. Deixa de pôr os dias de semana e os fins de semana numa caixinha. Pega na tua semente, espalha e deixa germinar. Não importa o tempo. Leva o tempo que levar. Mantém-te em movimento, ativo e atento. Ser simpático, oferece sorrisos, ecoa o teu cumprimento onde fores, leva alegria, leveza e gentileza. Assim se planta a sorte. Não é sobre ter sorte, é sobre ser sorte. Porque é no meio deste caminho que a sorte acontece, entre a tua preparação e a oportunidade vir até a ti. É neste caminho que acontece a sorte. Eu quero que este vídeo te tenha ajudado, que coloques em prática de verdade. Fica à espera do meu relato sobre a minha superação de medo em relação à condução. E espero encontrar-te no próximo vídeo. Espero que fiques bem. Beijinhos!